Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Atos, no capítulo número 28, né? Hoje nós vamos fechar também, além de fechar o capítulo 28 de Atos, que aí acaba, nesse caso, estaremos fechando totalmente o livro de Atos, né? E também as referências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, que diz o seguinte: Paulo em Malta. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixou viver. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Aleluia, Pai. Os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa. Durante 2 anos, Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um vento, depois um vento sul, chegamos no sul, no 2º dia, a Puteoli. Glória a Deus, aleluia, Jesus, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir esse último versículo porque ficou meio confuso aqui. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um
e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Putéoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saímos ao encontro à praça de Ápio, às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Paulo ficou feliz, ficou alegre, né? Vendo os irmãos, né? Que saudade, né? Na verdade, nós que somos crentes, né? Nós temos assim, a gente sente um prazer enorme em encontrar irmãos, né? Irmãos crentes em qualquer lugar que nós colocamos nossos pés. Nós nos alegramos não apenas por familiares, mas também por irmãos que nós nunca vimos, né? Nunca vimos, mas a gente bate o olho ali e se identificam dos 2 lados, e nós nos alegramos muito ao encontrar novos irmãos. Isso aconteceu com Paulo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não sei se eram irmãos já antigos, se eram irmãos novos. Eu sei que Paulo viu e se alegrou. Foi tão forte a comunhão do Espírito Santo que Paulo ganhou ânimo, diz a palavra de Deus, né? Ficou motivado, ficou feliz, ficou alegre, ficou contente, ficou cheio de vontade de seguir em frente, né? De amor, de fé, de esperança e de confiança em Deus, né? E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Aleluia, Senhor. Ou seja, Paulo não foi entregue junto com os outros soldados ao chefe dos exércitos, né, aos generais dos exércitos, né? Paulo já chegou em Roma, já recebeu esse tratamento diferenciado, né? Como não tinha acusação nenhuma contra Paulo, Paulo nem tinha como ser entregue, porque entregue o prisioneiro acusado de quê? Não tinha do que acusar, né? E aí o centurião permitiu que Paulo, né, ficasse na sua própria casa, morando ali, né, alugado, apenas vigiado por aquele soldado que estava com ele. Provavelmente, né, essa recomendação até deve ter vindo lá desde o rei Agripa, como também do tribuno Festo, né, para que fosse dessa forma, porque bastava tirar Paulo de lá para que a perseguição terminasse lá em Jerusalém, né, e Paulo estaria são e salvo chegando em Roma, e lá estaria livre e fim de história, né? Provavelmente o centurião até tinha essa recomendação, só que ele não podia falar, né? Eu imagino, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Os quais... E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Ou seja, estavam algemados, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Algemado e, quer dizer, estava, né, de alguma forma ele estava preso, né? Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse
ou dissesse de ti mal algum. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Ou seja, queriam ouvir Paulo para ver o depoimento de Paulo, né, o que Paulo dizia, como é que ele estava se sentindo, né, diante dessa situação toda, né? Queriam ouvir Paulo. Era uma oportunidade de Paulo desabafar e eles entender detalhadamente como é que tudo estava acontecendo e como é que Paulo estava sentindo, porque não tinha nada para falar, né? Nem contra nem a favor, né? E disseram, afirmando, né, que quanto a esta seita, que é a seita dos fariseus, né? No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Ou seja, o alvoroço era tão grande, né? A seita dos fariseus era tão famosa, grande e famosa, que todo lado que se via, tinha gente falando mal da seita dos fariseus, né? Eles afirmando isso para Paulo, né? E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Ou seja, em casa Paulo recebia todos tantos quantos vinham até ele, né? E pregava o evangelho do reino, genuíno, real e verdadeiro, de manhã até de tarde, o dia inteiro, todos os dias, né? A palavra afirma que Paulo alugou uma casa, uma pousada ali, uma casa, né? E ali ele recebia todos, recebeu durante 2 anos dessa forma. Então a casa de Paulo acabou se tornando um ponto de pregação, por que não dizer uma igreja, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. E como ficar entre si discórdias, e alguns que criam no que dizia Paulo, mas outros não criam, né? Como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo, Paulo, esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Ou seja, né? Glória a Deus e luz Jesus. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. E aqui, irmãos, Paulo cita, né, o profeta Isaías, uma afirmação extraordinária, que eu também tenho citado, feito menção dela, né, em várias oportunidades, né. O próprio Senhor disse, né, falando na boca de Isaías, dizendo, né, por causa da dureza dos corações de muitos, né, essa palavra foi dita dessa forma. E alguns criam no que dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra.
Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Portanto, o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Aleluia, Pai. Ou seja, tem olhos, mas não vejam, tem ouvidos, mas não ouvem, né? Não entende nada, né? Porque não entra no coração. A minha palavra não entra em vós. Exatamente para que não os convertam e eu os cure. Ou seja, e vós morrereis na sua incredulidade, porque não creram nas palavras do homem de Deus. O profeta Isaías já tinha profetizado que isso aconteceria. E aqui ficou provado essa confusão de espírito, essa confusão de entendimento, né? Vendo, ouvindo e não entendendo nada, né? Somente discordando, e assim Paulo jogou sobre eles esta afirmação, né? Que seria dessa forma, que já tinha sido dito pelo profeta Isaías, mas foi Deus quem falou. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Ou seja, existem pessoas dessa que isso realmente acontece. Escuta a palavra de Deus a vida inteira, mas não crê, não dá ouvido, por isso não se converte. E não, uma vez não se convertendo, não se salvarão, né? E também de curas de enfermidades incuráveis. Pede e não recebe, porque pedes mal, né? E o profeta Isaías já tinha profetizado dessas pessoas já há muito tempo atrás, né? Isaías viveu cerca de 750 anos antes de Cristo e já tinha profetizado sobre isso, que isso aconteceria, né? Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Vamos já passar, irmãos, aqui para as referências, né? Para que nós possamos concluir já de forma maiúscula, né? Este capítulo 28, encerrando hoje
nessa oportunidade a nossa meditação, a nossa pregação da Santa Palavra de Deus no livro de Atos, né? Aleluia, Pai, que foi a primeira carta escrita, né, pelos apóstolos após Jesus ter sido morto, crucificado e ressuscitado, né? Após eles ter iniciado, né, a abertura das igrejas de Cristo. Foi a primeira carta que foi escrita pelos apóstolos, né, pelos 12 juntos. Quem escreveu foi Lucas. Quem escreveu foi o evangelista Lucas, que escreveu a carta de Atos dos Apóstolos, né? Já falei, muitas pessoas conhecem a carta de Atos, pensam que foi Paulo que escreveu. Não foi Paulo que escreveu a carta de Atos, né? Quem escreveu o livro de Atos, quem escreveu foi Lucas, né? O evangelista, né? Mas foi todos os feitos dos apóstolos após eles terem iniciado a abertura da verdadeira igreja de Cristo, né? Atos 28, capítulo 5, está escrito o seguinte: não padeceu nenhum mal. Atos 28, capítulo, versículo 5, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. A experiência de Paulo aqui ilustra maravilhosamente a promessa de Deus. Em Marcos, capítulo 16, versículo 18. Nota sobre esse versículo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 28, 16, né? Atos, capítulo 28, versículo 16. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos só pegar um pouquinho aqui, para que nós possamos ganhar um pouco aqui nessa meditação, né? Louvado seja Deus. Atos, capítulo 28, versículo 16. Chegamos a Roma, né? E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com o soldado que o guardava. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Paulo tinha o desejo de pregar o evangelho em Roma. Romanos capítulo 22, Romanos capítulo 15, versículo 22 ao 29. E era da vontade de Deus que ele assim o fizesse. Atos capítulo 23, versículo 11. Quando, porém, chegou ali, estava algemado, e ainda assim, depois dos reveses, tempestades, naufrágio e muitas outras provações, embora Paulo fosse fiel, Deus não lhe proveu um caminho fácil e livre de problemas. Nós, da mesma forma, podemos estar na vontade de Deus, ser inteiramente fiéis a Ele, e mesmo assim sermos dirigidos por Ele através de caminhos desagradáveis, com aflições no meio de tudo isso. Com aflições. No meio de tudo isso, sabemos, porém, que
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Atos, capítulo 28, versículo 30. Paulo ficou 2 anos inteiros, 28, 30, né? Então eles disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti algum mal. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado, um dia muitos foram ter com ele a pousada. Ou seja, marcaram um dia, combinaram um dia, e anunciou, e ali foi uma multidão para estar com Paulo, né? Aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo, Paulo, esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos isso notório, que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ou seja, aqueles que vieram a Paulo no primeiro dia marcado para poder ouvi-los, o que Paulo tinha a falar, né? Veio aquela vez e não deu em nada. E ali sumiram, uns crendo, outros não, e foram embora, não apareceu mais para poder ouvir o assunto de Paulo. Se voltou depois para ouvir as pregações, se é que voltaram, né? Aleluia, Pai. Paulo ficou 2 anos inteiros. A história da igreja primitiva, escrita por Lucas, termina aqui. Paulo permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos. Tinha licença de receber visitas, as quais pregavam o evangelho. O que aconteceu a Paulo depois, segundo geralmente se crê, é o que se segue. Durante esses 2 anos, Paulo escreveu as epístolas dos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon.
em 63 anos depois de Cristo. Aproximadamente, Paulo foi absolvido e solto. Durante uns poucos anos, continuou seus trabalhos missionários e talvez tenha ido até a Espanha, conforme planejara. Romanos capítulo 15, versículo 28. Durante esse período, escreveu 1 Timóteo e Tito. Foi preso de novo, cerca de 67 anos depois de Cristo, e levado de volta a Roma. Segundo Timóteo, foi escrita durante esse segundo encarceramento em Roma. A prisão de Paulo só terminou ao ser ele decapitado, sofrendo o martírio sob o imperador romano Nero. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.